Perfeito, pessoal. Então, nosso conteúdo a gente inicia nesse momento de agora, né? O surgimento de organização, sistemas e métodos. Organização, sistemas e métodos, ela vai surgir junto com os estudos de administração. Eu tomo por base, eu não sei se foi o professor Belli, que foi o professor de vocês, o Felipe falou que foi o professor Belli, que trabalhou a respeito dos estudos da administração. Os autores, né, às vezes os autores, quando eles vão falar do estudo da administração, eles puxam lá os sumérios, falam sobre os egípcios e coisa e tal, os gregos, né, é claro, né, são civilizações ali top, né, inclusive, não sei, né, dizer para vocês, porque assim, muito do que se foi feito naquele período, até hoje, algumas coisas são um mistério, como é que conseguiram fazer, né? São pesadíssimas algumas pedras e tudo mais. Aí existem alguns questionamentos, que, né, tem algo a mais que nem sempre nos é passado. Então, eu sigo uma outra lógica, que é onde a gente já tem um histórico maior aqui, que é fazer o quê? Trabalhar o estudo da administração, né, a partir do final do século XIX, né, 1800 e pouco lá, né, final do século XIX e início do século XX. Então, o OSM vai surgir junto com o estudo da administração, Taylor, Fayol, né, e outros precursores. Organização, sistemas e métodos, ou organização e métodos, ela tem origem, a origem dela é norte-americana. Ela foi usada, né, inicialmente nos Estados Unidos, através de um governador do estado de Nova Jersey, Thomas W. Wilson, que ele também foi presidente dos Estados Unidos, e um dos responsáveis também pela ONU, Organização das Nações Unidas. E ele advogava que a ideia, né, advogava a ideia, né? A administração era o governo em ação, né? O governo em ação era a administração. O que a gente consegue observar é o seguinte: organização, sistemas e métodos, o termo, ele surgiu justamente o quê? Pensando na questão do governo, máquina pública, como melhor estruturar, organizar e tudo mais, ok? Semestre passado, vocês tiveram comigo a disciplina de gestão da qualidade. Em gestão da qualidade, a gente falou a respeito de alguns gurus da qualidade, e a gente viu que, né, Deming e tudo mais, o cara fez sucesso danado, era americano, mas foi tido um reconhecimento lá fora, no Japão, né? Então, o prêmio Deming. A mesma coisa a gente vê aqui. Então, a expressão era norte-americana, né? Mas ela vai ter sucesso e divulgação, né, fora dos Estados Unidos, para daí depois, então, retornar. Então, porém, não foi nos Estados Unidos que a ideia de organização e método se disseminou, mas sim na Inglaterra. Estou só vendo aqui uma mensagem que o pessoal colocou. Foi na Inglaterra, né? Foi rapidamente incorporado às unidades de administração pública, que cuidava de processos de organização e racionalização do trabalho. Tudo isso próximo, né, à Segunda Guerra Mundial. Eu esqueci de comentar que é algo bem importante, vou fazer uma pausa bem rapidinho no conteúdo para comentar um negócio com vocês. Eu sempre tomo cuidado, né? Eu não sei qual que é o objetivo, qual que é o intuito de cada um de vocês acadêmicos, né? Às vezes vai ter gente que o cara vai dizer assim, professor, eu quero aprender tudo isso daqui para mim utilizar no meu negócio, ou no negócio onde eu trabalho, que é da família, beleza. Eu quero utilizar isso aqui com conhecimento de outras disciplinas, porque eu vou empreender, beleza. E eu vou ter situações onde a pessoa vai dizer assim, professor, esse conteúdo, ele cai em concurso público? Cai, tá? Então, assim, é um dos conteúdos que aparece muito na questão, né, de organização, sistemas e métodos em concurso público. É claro que, como é que ele vai aparecer? Ele vai cair muito, porque o que se espera do administrador? Que o administrador ele tem uma noção de onde que vem a administração, para onde que ela vai, quem são as principais referências do estudo de administração. Por isso eu gosto de fazer essa revisão com vocês. E depois ele vai trabalhar sobre diversas ferramentas. Estou comentando isso porque ao longo das nossas aulas, eu vou trazendo, assim como eu fiz com gestão da qualidade, eu vou trazendo questões, eu vou trazer questões que são questões de prova de concurso, né? De forma geral, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu busco dessas questões que a gente já trabalhou, questões para que apareçam na prova, beleza? Então, assim, quem está participando,
Posso dizer para vocês que o cara depois gabarita com certeza o que a gente está trabalhando aqui, gabarita com certeza, porque geralmente a lógica de questionamento é muito parecido, sempre, né, vocês vão ver. E a outra coisa também que com certeza vai também se dar bem também em relação ao conteúdo, porque depois chega num patamar que o cara aprendeu, entendeu, viu como é que é cobrado, né, pergunta de uma outra forma, pega de um outro concurso, o cara tá certo. Beleza. Então, a gente está falando do surgimento do SM, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e diz assim, olha, por volta de 1950, né, já havia mais de 20 países com unidade de organização e métodos. O Brasil demorou um pouquinho mais, né, diz assim, ó, no Brasil, a unidade de organização e métodos aparece anos mais tarde, né, no DASP, né, Departamento Administrativo do Serviço Público, voltado sul, tudo, né, que a gente conversou, mais para a lógica do serviço público. Então, em resumo, a origem é norte-americana, mas tomou corpo na Inglaterra. Em outros países da Europa, vindo a ocupar espaço nas organizações brasileiras lá por 1955. Tudo isso, especificamente, começou na administração pública. E na empresa privada, a assimilação só ocorreu após o surgimento, né? Depois já está mais disseminado na pública, administração pública. Beleza. Queria ver se estava o passador aqui estava legal. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a ideia de organização para a gente ir adiante. Então, até o século XVIII, o trabalho era extremamente artesanal. Cada artesão era responsável pela elaboração da peça, do começo até o fim. Vocês são novos, não vão, né? Mas assim, se você conversar com... acho que já está mais quase para o bisavô, assim. Aí ele vai contar assim, que fulano de tal era de uma família de alfaiate, e daí eles faziam camisa. O outro era sapateiro, né? O meu sogro, por exemplo, ele era técnico ortopédico, ele fazia as próteses, né? A pessoa perdeu a perna num acidente, ou o braço, trabalhava com a prótese. Mas ele vem de uma família de sapateiro. Então, desde pequeno ele aprendeu a fazer sapato, eles faziam sapato. A lógica... estou falando já século XX, né? Mas só para a gente pensar como é que era antes, né? Porque ele produzia de uma forma artesanal, não era uma indústria, era uma forma artesanal. Então, assim, antes de uma forma artesanal, cada um fazia. Tinha o alfaiate, tinha, né, o sapateiro, né, tinha o ferreiro, e daí o ferreiro fazia a peça, né? Juntamente com a sua família, tinha a habilidade de fabricar esses produtos, e todos sabiam e o faziam sozinho todo o processo. Tem um documentário que eu sempre gosto de sugerir, que ele é bem bacana. Dá para assistir, né? O cara não precisa ter TV a cabo, dá para buscar no YouTube, que é aquele programa Gigantes da Indústria. Não sei se vocês já assistiram. Não? Então pesquisem no YouTube, no final de semana, Gigantes da Indústria. Tem os Gigantes da Indústria, tem até o Brasil. Deixa eu ver o que escreveu. Aqui na região, até onde... ainda preservação, cultura regional... legal, ó. Laurindo fez um comentário bem bacana ali, falando que tem, lá em Taquaras tem um engenho, né? O que acontece? Esse programa Gigantes da Indústria, ele vai justamente comentar em que período como surgiu todo um processo de desenvolvimento de industrialização, e daí ele vai comentar, que a gente vai visualizar, é possível visualizar, né, que, por exemplo, Thomas Edison, né, o Dale Carnegie, outros profissionais, o Rockefeller, né, eles viveram no mesmo período, e como é que aconteceu a história de cada um deles, e você vai vendo o processo de industrialização. É bem legal, bem interessante. Tá? Então, vamos adiante. Aqui eles atrás que a Revolução Industrial trouxe. Deixa eu só voltar um slide. O que acontece é o seguinte, já que alguns falaram que não tinham visto o programa, você tem um país em desenvolvimento, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, contando, por exemplo, a história do Rockefeller. Não tinha, né, e as pessoas chegavam de noite, escurecia, e as pessoas precisavam de querosene. O que ele fez? Ele transportou, né, a querosene para regiões mais para o interior do país, ou seja, levando da costa leste para oeste, em direção ao oeste, e com isso o cara se transformou uma das pessoas mais ricas do mundo.
né? E depois você vai ver num processo, como por exemplo, né, o JP Morgan, banqueiro, junto com o Thomas Edison, com o desenvolvimento da eletricidade. O que é bem interessante é o seguinte, que você começa a visualizar, e todas as matérias, de certa forma, vão se relacionando, né? Então, eles contam o seguinte, que na época do Rockefeller, com a questão da querosene, e a querosene sendo utilizada para iluminar as casas à noite, então, assim, ó, se você tem luz de noite, o cara pode trabalhar mais. Então, se você começa um processo de industrialização, né, você fala assim, ó, dá para trabalhar no período também, no período da noite. O que acontece é que eles faziam o processo, tinha querosene, e o que sobrava era resto. Sobrava era resto. Era joga fora, joga fora. Joga fora como? Eles jogavam no rio, nos córregos. O que era jogado fora nesse processo? Depois eles descobriram que esse resíduo, ele tinha uma utilidade. E que era jogado no rio era o que a gente chama atualmente de gasolina. Né? E depois descobriram que essa gasolina, então, podia ser utilizada na própria indústria para o maquinário. Então, assim, ó, é bem interessante. Você começa a entender, né, diversas coisas ao longo dos documentários, ao longo de programas. Você vê, por exemplo, que em alguns momentos botaram chumbo na gasolina, aí depois descobriram que causou um mal danado para as pessoas, inclusive os próprios pesquisadores. Então, tem vários pontos que a gente começa a entender assim, ó, nós estamos num caminho de desenvolvimento, inclusive, ou já foi, né? Inclusive em relação a alguns critérios ambientais. Vocês devem ter tido uma disciplina de gestão da qualidade. Empresários mais antigos, os caras falam, cara, a gente nem tinha noção. A gente começou a produzir, depois a gente foi descobrir que aquilo era extremamente tóxico e a gente estava jogando fora, né? E buscar outros caminhos. E daí você vem toda uma legislação para dizer, cara, pelo amor de Deus, né? Não importa que o terreno é seu, o terreno é seu. Só que você está jogando no solo, você está contaminando para as futuras gerações. Então vai tendo todo um desenvolvimento, né? Que em alguns casos é um desenvolvimento legal para tentar proibir que algumas condutas acabem existindo. Aqui, inclusive se tem aula de legislação trabalhista, até para inibir, né, que você explore de forma demasiada os trabalhadores, e daí vai ter várias situações que vão gerar marcos, né, que vai ser assim, olha, redução da jornada de trabalho, direito de greve, enfim. Com a utilização dos primeiros maquinários, né, você consegue fazer o quê? Você consegue ganhar mais velocidade e se observa o seguinte, que ao invés de um alfaiate fazer todo o processo de fabricação, quem sabe seria muito mais interessante alguém ficar só na parte de talhação, o outro cuidar da questão da costura, né? Um outro para colocar os botões, ou seja, você vai especializando cada uma das etapas, né? Cada um fazer uma parte da etapa, e com isso você ganha velocidade. Se saiu, né, de uma situação onde, num primeiro momento, cada um fazia tudo, não existia controle nenhum, até um momento que a pessoa fala assim, peraí, se eu colocar uma pessoa só para fazer uma mesma atividade, ele vai ficar especialista naquilo. E eu deveria pensar o processo de uma forma que eu dividisse cada uma das etapas, cada um faz uma etapa do processo, e com isso o negócio vai funcionando. Meu intuito, penso eu, aqui conversando com outros colegas administradores, é o seguinte, tem vários pontos aqui importantes, que é uma questão aqui de desenvolvimento, né? Mas é assim, ó, uma pessoa antiga, o velhão desse aí que é o alfaiate, coisa e tal, o cara faz tudo. Sapateiro, ele faz tudo. Atualmente, você contrata alguém para trabalhar numa empresa calçadista, beleza? Ele vai trabalhar lá, ele só faz uma etapa do processo, né? Dependendo, o cara fica até meio alienado, porque tem aquele filme do Charlie Chaplin, ninguém vai assistir comigo, não sei se o professor Belli pediu para vocês assistirem, aquele Tempos Modernos, né? Que daí o cara faz um movimento repetitivo, e na prática, o que acaba acontecendo é assim, ó, imagina você passar 10 anos fazendo a mesma coisa. O cara já faz quase no automático.
Aí chega num patamar que o cara vai na balada, bebe, chega o demônio na segunda-feira lá, que está mais virado do que tudo, a virada lá, para fazer aquele mesmo movimento. Com o tempo, o cara acaba não dando mais tanta bola. E é onde mora o risco do cara se distrair do movimento e coisa e tal, e acabar se acidentando, né? Isso sem falar a questão mental da pessoa. Agora, penso eu o seguinte: essa pessoa que trabalha hoje numa indústria calçadista, ele não faz o calçado sozinho. O cara que trabalha numa outra empresa, se ele faz só uma etapa, ele não faz sozinho. Ele nunca vai sair do seu negócio e montar a concorrência. É um baita negócio. Certo? Por quê? Porque você pega o pessoal mais antigão, o cara vai lá e aprende todo o seu ofício. Amanhã ele pode virar um concorrente. Isso serve para tudo, tá? Então, assim, ó, você tem lá, professor, o negócio hoje em dia não é indústria. Você tem um escritório de consultoria, tá? Empresarial. Aí você tem, ou você faz o marketing, e você tem o cara que é o consultor. Ele nunca vai embora, porque ele não sabe buscar os clientes. A partir do momento que o cara tiver a noção do todo, né? Ou você prepara o cara, aí o que o pessoal diz mais antigo, o pessoal antigo diz assim, né? Que eu treinei a pessoa, o cara ficou bom e foi embora, né? Isso que eu falo, não sei se os outros professores falam, mas com o tempo você vai vendo. Você vai vendo, talvez, para algumas pessoas que você trabalhou, você jamais aprenderia tudo, porque o cara sabia disso. Então ele te paga um valor X e tu sempre fica com receio. Não sei se já passaram por situações assim, o cara fala, olha, não vai montar teu negócio porque tu vai quebrar a cara, não é assim tão fácil. Aí tu fala assim, tá, mas como é que o senhor tem uma BMW M5? Como é que o negócio vai? Não, mas olha, é porque tu não sabe. Ele nunca vai te passar todas, né? A não ser que os caras saíssem tudo em massa e cada um tocasse uma ponta. É uma estratégia, tá? Ou serve como uma estratégia para vocês. Eu li que o recall de veículos acontece em lotes sobre fabricações feitos nas segundas e sextas-feiras. Galera, chega mal na segunda e fica na... É verdade. Beleza. Ó, com a Revolução Industrial, caracterizada pela invenção da máquina a vapor e depois da eletricidade, desenvolveram-se novas formas de organização. Assim, promoveu-se uma transferência da habilidade do artesão para a máquina, né? E a máquina vai conseguir com maior rapidez, maior qualidade e menos custos. O que a Revolução Industrial trouxe? Surgimento das fábricas e das empresas industriais, o desenvolvimento das cidades, né? Porque daí você começa a gerar bastante emprego. Lembra que eu falei da van? Aí todo mundo quer morar na cidade, porque daí consegue ganhar ordenado, não tem aquela questão só trabalho na safra, né? Então, você traz o desenvolvimento, as pessoas vão morar na cidade, desenvolvimento delas, né? Aqui, deixei que estava do livro, mas enfim, início do marxismo e da função, né? Não sei, eu sou de direita, né? Mas aqui está, início do marxismo e função da exploração capitalista. Surgimento dos sindicatos a partir do século XIX e consolidação da administração como uma área do conhecimento. Então, alguns problemas e o que aconteceu como solução, né? Com a questão da Revolução Industrial. Crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Pessoal, nosso objetivo é que a gente faça um bate-papo e que vocês tenham, digamos, a ideia do conhecimento e compreensão. Não vou pedir jamais, tipo assim, para o cara, decore aqui o slide, no slide, né? Aquela pergunta de demônio, assim, né? No slide 27, no parágrafo 2, estava escrito o quê? Tipo, não existe, né? Só para o cara que tiver, sei lá, crescimento acelerado. Então, qual que era o problema? Crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Então, olha que baita nicho, né? Então, solução, surgimento de condições iniciais para o planejamento da produção, reduzindo a improvisação, né? Só pensar no Taylor. O Taylor vai dizer, não, é necessário que exista pessoas que estejam lá para desenvolver, para planejar, e os outros que vão operar. Não é para ser um negócio de tentativa e erro, algo empírico. É algo que tem que haver um planejamento. Outro problema, necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, devido à crescente concorrência. Surge a produção em massa e a divisão de trabalho entre aqueles que pensam, né, os gerentes, e aqueles que executam os trabalhadores. Executam as tarefas que são os trabalhadores. Não os que executam os trabalhadores, né?
Então, era um caminho, abriu-se um caminho muito forte para todo o estudo e desenvolvimento, né, da organização. Aqui eu trouxe as fases, não para que vocês decorem, mas só para que a gente tenha como parâmetro. Eu acho interessante trazer. Eu não peço para ninguém decorar, porque eu fazia os testes quando eu estava na aula presencial e eu perguntava se alguém lembrava de algumas datas. E, de forma geral, o pessoal acabava esquecendo de algumas, né? Claro, algumas, obviamente, o cara lembra, mas muitos esquece. Aí eu penso o seguinte, você passou o ensino médio inteirinho decorando. Quando começou a Primeira Guerra? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial? Quando que foi isso? Quando que foi aquilo? Eu chego na faculdade, aquilo, se foi aquele conteúdo, né? Ou está guardado num cantinho lá, mas bem escondido. Aqui, na verdade, com os slides, é só para que você tenha um norte, ou para que tenha essa percepção e noção de quando que aconteceu na noção do tempo. Por quê? Porque mentalmente você monta, né, a ideia de como tudo aconteceu. Então, até 1780, né, era uma fase artesanal. De 1780 a 1860, né, a questão da máquina a vapor e tudo mais, surge a primeira revolução industrial. E aqui, a segunda revolução, a partir de 1860 a 1914. Esse período aqui, onde aparece aqueles gigantes da indústria, aquele documentário, eles falam lá da Guerra da Secessão, o país, como é que ficou, e todo o desenvolvimento. E ele conta, né, que num período bastante curto, você teve, assim, uma questão de desenvolvimento gigantesco, né, em termos de tecnologia, né, de mudanças ali, de mudança da sociedade como um todo. Lembra quando a gente começou a conversar, que eu falei assim, olha, você tinha a figura do panfleteiro, você tinha, né, toda a campanha de divulgação, o marketing em revistas, né, gastava-se em revistas para daí, ou na televisão, e hoje em dia o cara fala assim, não, mas dá para fazer, e inclusive o seu concorrente pode ser um gurizão de 20 e poucos anos, que ele nem tem estoque, ele está fazendo dropshipping, criou uma loja virtual, entende de tráfego e está concorrendo com um negócio gigante ali com a loja física aqui no centro da cidade. Ele está conseguindo melhores preços, o cara não tem nem estoque. Então, é uma outra revolução que a gente vive atualmente, né? Então, aqui, uma outra fase do gigantismo industrial, de 1914, pega lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, 1945 termina a Segunda Guerra, fase moderna, até 80, e depois a fase que estava no material, né, a fase da globalização, que era um tábua livre, que é o que a gente vive atualmente. Acredito até que tem uma outra fase, mas os livros ainda traziam aqui para mim nesse ponto. Então, isso que a gente vivia, né, tinha todas as características e elementos para surgir a ciência da administração, ou seja, havia uma quantidade muito grande de empresas novas surgindo, né, de diversos tamanhos, características diferentes, baixo rendimento, muito desperdício, lembro jogando ainda, inclusive, a gasolina nos rios e tudo mais, uma concorrência que estava crescendo bastante, né, um alto volume de perdas. Então, era um momento propício para o profissional, né, surgir lá para desenvolver toda a parte de organização e métodos. Que trouxe uma imagem do Frederick Winslow Taylor, né? Então, ele é americano, ninguém vai decorar as datas, mas só para saber e ter a lógica que a gente falou sobre a linha do tempo, né? De 1856 a 1915, ele iniciou suas atividades como sendo técnico em mecânica e operário. Ele se formou em engenheiro mecânico, obviamente não existia o curso de administração, então ele ia se formar numa área, né, engenharia mecânica, estudando à noite. Seus trabalhos formam a base da escola da administração científica. Isso aqui é bem importante, porque assim, já vi cair muitas, a gente vai trazer inclusive questão de concurso, que vai falar a escola da administração científica e qual que é o Fayol. E justamente ele faz a questão assim, olha, o que é Taylor, o que é Fayol, respectivamente, qual que é, né? Então, Taylor era americano, né? E essa questão do histórico é interessante, fez engenharia mecânica, trabalhou como operário, né? E a sua preocupação fundamental é o aumento da produtividade da empresa, por meio da eficiência máxima dos operários, né? Aí o cara pensa, poxa, engenheiro mecânico, chão de oficina, né? Chão de fábrica. Ó,
Foco do Taylor, foco no chão de fábrica, eliminação de desperdícios e perdas, elevando assim a produtividade. Empirismo é tentativa e erro, né? Tentativa e erro deve ceder lugar para a ciência. Então, dentro da empresa não é para o cara assim, vamos ver como é que a gente faz. Não, é assim, vamos planejar, vamos verificar, né, qual que é a melhor forma, e lembrando que você tem aqueles que estão qualificados para fazer todo o planejamento, tipo a ideia do gerente, e quem vai executar. Então, não é que o operário vai ser o cara que vai, né? É claro, senhores, que assim, ó, é importante a gente contextualizar o que era a realidade dele em 1856, né? Por quê? Porque hoje em dia, quem está no chão de fábrica, você tem uma quantidade de pessoas maiores com nível superior, né? Antigamente o pessoal não era nem alfabetizado, então você tinha realmente pessoas que tinham uma alfabetização, poderiam ter uma habilidade maior para desenvolver, e antigamente não tinha, e hoje em dia você tem o quê? Hoje em dia você chega num chão de fábrica e você pergunta assim, fulano, o que você está fazendo? O cara fala assim, fiz o técnico e eu estou pensando em entrar numa graduação, estou pensando em estudar. Com isso, você vai ver o seguinte, que empresas, pega o caso da Toyota, né, e outras empresas, você tem uma quantidade muito grande de sugestões que são dadas pelo próprio chão de fábrica, que traz resultados fantásticos para a organização. Então, assim, é importante a gente também ver com a época que ele estava vivendo. Quero comentar também, já vou me adiantar, mas quero comentar também o seguinte. A gente está fazendo um bate-papo sobre os autores e em pouco tempo a gente vai fazer o que a gente falou sobre um semestre inteiro, porque, na verdade, esse autor aqui, ele não morreu, tipo assim, professor, a gente viu, mas nada daquilo se aplica. Se a gente for observar tempos e movimentos, e pega uma indústria lá da Nike, lá na China, vocês vão ver que, tipo assim, é tudo em milésimos de segundos o que é feito cada uma etapa. O pessoal gosta muito de comentar daquele filme do McDonald's, Fome de Poder, acho que é o nome. Fome de Poder, que tem lá na Netflix. E daí, no filme do Fome de Poder, tem uma cena que eles estão numa quadra de tênis e, né, o cara do McDonald's, que eu nem sei o nome dele, né? O cara do McDonald's está lá e ele vai dando as orientações e ele quer que cada um faça como se fosse o arranjo físico, a ideia do layout, para ver o quê? Se cada um deles vai se bater na hora que for se mover, para entender a lógica da fabricação, lá, da elaboração dos sanduíches e também para ter a noção do tempo. Então, assim, ó, o que a gente está vendo aqui, ele é utilizado atualmente. A gente vai ver, tipo assim, o que aconteceu, críticas a cada uma dessas escolas. Então, aqui a gente falou da administração científica, a gente vai fazer as críticas, só que todas elas são, né, aplicáveis ou aplicadas. Talvez vocês possam dizer o seguinte, professor, para o meu negócio vai muito mais para uma outra escola da administração do que especificamente para essa. Quer ver um exemplo? Aqui a gente está falando que deve haver um planejamento, que daí você tem quem está pensando e os outros vão executar. Aí você vai dizer assim, professor, mas se a gente estivesse pensando numa agência de publicidade, ou quem trabalha com toda essa parte de criatividade, não funciona, né? Teria que ser uma outra abordagem. Concordo, né, que em alguns pontos você tem que abrir uma margem muito maior. Teve um tempo atrás que a gente tinha, inclusive, tinha um artigo científico, fez sucesso no mundo inteiro, assim, no Brasil fez sucesso também, de uma alemã, que ela falou assim, eu entendo o seguinte, que, claro, era uma agência de publicidade, sou a favor, né, usar propaganda, sou a favor da criatividade, né, óbvio, só que aqui as pessoas têm horário, né, então assim, horário que ela quis dizer é que você não vai ser, né, você tem um momento, é claro que a pessoa talvez não se desligue por completo, mas não vai ser aquela loucura desenfreada de que a qualquer momento, de qualquer momento você é cobrado, você tem que desenvolver ou não. Senhores, não posso dizer nem que ela está certa, nem que ela está errada. Porque, na verdade, o que a gente vê muito, dependendo da empresa, é a pessoa do criativo,
Às vezes o cara diz que reproduz bem à noite, está desenvolvendo hoje em home office, ou se não, poderia até estar no próprio escritório, né? Em alguns casos você consegue resolver, em outros casos vai gerar alguns problemas trabalhistas, né? Por exemplo, aí situações, né, que você recebe chamados de noite, de madrugada, ou tem que ficar de prontidão. No primeiro momento, quando o cara está trabalhando, precisa da oportunidade, beleza. Quando o cara sai, ele vai dizer, olha, infelizmente aconteceu o seguinte, né? Eu precisava ficar à disposição do meu gerente. Por quê? Porque o meu gerente, quando ele queria mandar uma coisa que ele lembrava que ele queria colocar na reunião no outro dia, ele pegava às 10 horas da noite e o cara me ligava, né? Dando um exemplo, tá? Beleza, mas vamos voltar aqui para o Taylor. O estudo dos tempos e movimentos, divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários para a execução da tarefa. Também fez o estudo da fadiga humana, divisão do trabalho, ou seja, cada operário, né, segundo a obra dele, toda a lógica, cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa. Desenho dos cargos e tarefas, padronização responsável pela padronização de métodos e processo de trabalho. E também o cara não era um carrasco, às vezes gosta de fazer como se o cara fosse carrasco, mas ele pensava assim na ideia, né, de incentivos salariais e prêmios de produção. Então, para incentivar e desenvolver ali conforme a produção. Algumas citações do Taylor. O homem treinado produz mais e com melhor qualidade. Qualquer trabalho necessita de planejamento. Deve haver uma coparticipação entre o capital e o trabalho. E salários melhores vão gerar aumento na produtividade, segundo o Taylor, né? Introduziu o controle para evitar o desperdício operacional e inseriu também a supervisão. Aqui é bem interessante, não sei se vocês... Hoje mudou, né? Mas antes era assim, eu não sei se vocês entram, às vezes, em alguma fábrica, algum galpão, geralmente era assim, ó, quando você entra numa pequena fábrica, né, logo na entrada, você vai subir para um mezanino. E o administrativo da parte operacional, né, o administrativo operacional ali, ele vai ser no mezanino. Por quê? Você sobe, né, no mezanino e do mezanino você consegue ver todo o chão de fábrica. Então você consegue ver os funcionários, por exemplo, se for uma têxtil, se for uma tinturaria, todo mundo trabalhando, né, como é que está trabalhando. Isso era de extrema importância, né, para acompanhar, e você tinha a figura do supervisor que vem aqui com o Taylor. Quem que é o supervisor? É aquele que está lá, né, com a prancheta, olhando, vendo como é que cada um, o que está rendendo e tudo mais. Com o tempo, a gente vai perceber que a gente consegue eliminar algumas funções. Por exemplo, ao invés de eu ter alguém monitorando, o meu próprio maquinário ele vai dar o quanto que foi produzido. O maquinário já diz, ó, aqui foi produzida tantas peças, aqui foi produzida não sei quantas peças. Né? Então, e além disso, aquela ideia de você precisar estar no mezanino para observar toda a produção, hoje em dia não, já há muitos anos, né? Eu conheci algumas pessoas. Teve um senhor em 2009 que ele falou assim, ó, eu posso morar aqui, né, em Jurerê Internacional, eu tenho meu negócio em São Paulo, eu entro em contato, né, 2009, imagina, foi quando surgiu o YouTube, né? Então, assim, ó, eu entro em contato lá na minha empresa e eu estou conseguindo visualizar, e ele ainda falou para mim assim, ó, eu ainda digo assim, ó, para minha secretária, olha, eu só gosto da secretária, a secretária tem que ter o cabelo preso, não pode ter o cabelo solto, desorganizado e tudo mais, sou bem antigão, assim, né? Que era aquela questão, antigamente, eu tive aula, por exemplo, como é que era? Iniciação para o trabalho. A gente tinha aula de iniciação para o trabalho, então falava sobre vestimenta, aprendia a fazer recibo. Então, assim, naquela época você aprendia assim, ó, você vai trabalhar, tem que trabalhar cabelo preso. Não só na questão de alimentos, né? E ele falou assim, ó, eu monitoro a minha empresa inteira com as câmeras, isso em 2009.
Depois eu conheci um outro senhor que ele falou assim, estou bem feliz aqui em Balneário Camboriú e eu quero no apartamento que eu tenho, o apartamento estava sem ser entregue, ele falou, eu vou colocar aqui umas telas enormes e eu vou conseguir monitorar a minha empresa toda daqui. Então, quando eu estiver em Balneário Camboriú, eu consigo ver tudo o que está acontecendo e se a minha equipe está trabalhando legal. Então, não precisa mais ficar no mezanino, né? Se algumas coisas você automatizou. Até que você pode chegar no patamar, por exemplo, teve um amigo meu que foi visitar uma empresa têxtil e ele falou que existiam, nessa empresa que fazia toda a parte de fiação e tudo mais, ele falou assim que tinham 3 pessoas. Três. Você imagina aquelas fábricas? Ele falou que eram 3 pessoas. Era um senhor, o filho dele, que era o proprietário, e o filho, e um gerente. E eles sozinhos, eles conseguiam colocar, porque ele preparava o maquinário ia produzindo, formava o rolo e adiante. Tá? Então, assim, aquilo que você demandava uma quantidade grande de pessoas, com o tempo você vai reduzindo. Senhores, estou dando uma olhada aqui, a gente está no nosso intervalo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pausa para o intervalo, daqui a 20 minutinhos a gente volta, e daí a gente para aqui, onde a gente, nesse ponto onde a gente parou ali a respeito da coparticipação. Ah, não, a gente terminou esse slide, que foi até a supervisão funcional. Aí a gente continua desse ponto, tá bom? Bom intervalo, 8h35 a gente volta.